Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor, eu sou analista da Nine Integration e hoje nós vamos bater um papo sobre o tema destravando eficiência e lucratividade na mineração. Como eu sei que nem todo mundo aqui é um investidor ou um profissional da área, eu gostaria de começar com um exemplo mais cotidiano. Carros elétricos. Vocês têm ideia de quantos por cento dos carros elétricos já são híbridos? Ou quantos por cento são a combustão? Atualmente, 20% dos carros são elétricos ou híbridos, contra 80% de carros a combustão. Porém, mais importante do que observarmos um dado em isolado, é vermos como ele progride ao longo do tempo. Em 2040, apenas daqui a 15 anos, nós já teremos 90% de carros elétricos ou híbridos contra 10% de carros a combustão, que representa uma mudança abrupta nos próximos 15 anos. Mas o que a mineração tem a ver com tudo isso? Bem, a resposta está na composição do carro elétrico. Para que um carro elétrico seja produzido, são necessárias ao menos 7 ligas de minerais críticos, enquanto um carro convencional só precisa de cobre e de um pouco de manganês. Cobre para a parte elétrica e manganês para o acabamento. Tornando isso em termos mais palpáveis, um único carro elétrico carrega consigo 200 kg de minerais críticos, o que representa 4 vezes mais do que um carro convencional, ou seja, do que um carro a combustão. Porém, essa transição entre carro a combustão para carro elétrico faz parte de uma discussão muito maior, que é a transição energética. O grande desafio do século XXI. Esse é um infográfico sobre a composição da matriz hidráulica brasileira, composto de petróleo, derivados, energia hidráulica, nuclear. Se observarmos com mais cuidado, 50% dessas fontes são não renováveis. Porém, quando vamos para um cenário global, a estatística é ainda mais alarmante. 81% dessas fontes são não renováveis. Ok, mas o que a mineração tem de participação nisso? Ou como a mineração pode alargar as fatias menores e achatar as fatias maiores? Qual o papel do setor mineral nisso? Bem, a resposta, de novo, está na composição das fontes limpas de energia. Por exemplo, fontes eólicas e energia solar precisam de, no mínimo, 4 ou 5 ligas de minerais críticos para serem produzidas. O que é muito, quando a gente compara com fontes convencionais, como carvão, energia nuclear e gás natural. Mas tornando isso em termos mais palpáveis, vamos pegar um exemplo de uma turbina eólica. E aqui vale a distinção entre o que é uma turbina eólica onshore e offshore. Turbinas onshore são aquelas que ficam em terra, muito semelhante àquelas que tem no Nordeste brasileiro, quando você pega o carro indo para a Bahia. E fontes eólicas offshore são aquelas que ficam em alto mar. Uma única turbina eólica onshore precisa de 19 toneladas de cobre, 1,2 toneladas de níquel e 400 quilos de terras raras para uma turbina. Sabe quantas turbinas tem no Nordeste? Só no Nordeste? 10 mil turbinas eólicas desse tipo. Quiçá para o Brasil inteiro, ou quiçá para o mundo inteiro. Então a gente não está falando só de 19 toneladas, estamos falando de um múltiplo muito alto disso. Mas tudo bem, de onde vêm todos esses minerais críticos? Onde eles estão? A verdade é que eles não estão concentrados num lugar só. As fontes são bem diversas, o que é muito bom. Não tem um país que controla essa extração. Para eu ilustrar o quanto isso é bom, eu queria pegar o exemplo dessa linha do lítio, que está em destaque. Austrália, maior supplier. Mas vamos colocar que a Austrália sofra algum tipo de embargo econômico ou simplesmente pare de negociar lítio. O que vai acontecer de cara é que o preço do lítio vai disparar. Porém, nós não vamos ficar desabastecidos de lítio, porque tem outros suppliers. Temos a Austrália,
que é a primária, mas temos o Chile, a China, o Brasil, até mesmo o Peru, nosso vizinho aqui. Então, nós não vamos ficar completamente desabastecidos. O que é que isso significa, no final das contas? A existência de muitos suppliers implica num baixo risco de desabastecimento. Depois da extração, vem a etapa de refino e de transformação. Aqui, nós já temos um problema. Essas são estatísticas do quanto a China domina esse mercado. 60% do cobre mundial, 40% do lítio, 65% do níquel são transformados e refinados na China. Quando vamos para outros minerais, como os terras raras ou o grafite, 85% dos terras raras, 100% do grafite mundial. Isso é um funil muito grande. A China controla de longe essa etapa de refino e transformação. Aí vem a pergunta, que é até natural. Sem esse maior fornecedor, o mundo para de pé? Para responder isso, eu peguei uma projeção de oferta e demanda para o ano de 2035. Para esses 4 tipos de minerais. Vemos que em quase todos esses cenários, a demanda já é muito maior que a oferta. Porém, vamos, a título de ilustração, tirar o maior player do jogo. O descompasso fica muito maior. A demanda fica um múltiplo muito alto da oferta, o que é um risco de desabastecimento global. Ou seja, a dependência de poucos suppliers aumenta a volatilidade e o risco do investimento na mineração. Por isso a mineração é um setor tão arriscado. Uma fala de um político tal de outro país já é capaz de movimentar as bolsas de valores no mundo inteiro, de jogar esse preço de commodities para o chão, ou elevar eles a níveis astronômicos. Então, muito embora para a maioria desses minerais haja uma demanda muito alta, como é o caso aqui do lítio e do cobre que eu peguei para ilustrar, temos no lítio uma produção que precisa crescer 1.300% em 15 anos. A de cobre precisa crescer 40% em 15 anos. Então, muito embora tenha essa demanda explosiva, vamos por assim dizer, temos um ponto-chave. O preço das commodities não sobe tanto assim. Para ilustrar isso, eu peguei esse gráfico de variação de preço de cobre e do lítio. Para os próximos 5 anos. É curto cenário, até 2030. O lítio varia ali em torno de seus 3% ao ano, 1% ao ano em 2030. O cobre, a mesma coisa. Percebam que o preço está sempre subindo. Um ano ele está subindo 3%, no outro ano ele está subindo 1%, mas está sempre subindo. Mas vamos comparar isso com uma métrica importante que é a inflação. Eles crescem num ritmo muito menor que a inflação. Então, muito embora, ok, o preço do minério está subindo, você tem maior receita para as mineradoras, isso é ótimo. Porém, o custo está subindo num compasso muito maior, o que acaba pressionando o custo, a margem de lucro das mineradoras. Ou seja, as mineradoras estão com lucro cada vez menor. E isso exige eficiência. E como ter mais eficiência? Se não pela adoção de novas tecnologias. Afinal de contas, esse é o papel das tecnologias, aumentar a nossa eficiência. Vejamos a adoção de tecnologias ditas avançadas, que são bem conhecidas do nosso vocabulário. Inteligência artificial, sistemas de monitoramento em tempo real, digitalização dos processos. Essa é a porcentagem de mineradoras no Brasil que adota essas tecnologias avançadas. De início, não parece ruim. Ano passado, 55% delas já adotavam. Porém, vamos comparar isso com a média industrial. Agora não está tão legal assim. A mineração está muito atrasada. Isso nos dá 2 conclusões de cara. A primeira, que existe um espaço muito grande para a adoção de novas tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas, integração digital dos sistemas. Segundo ponto,
que essa evolução ela é necessária frente à baixa do valor das commodities e das incertezas macroeconômicas, geopolíticas. Desses dois pontos deriva um terceiro e último, que a competição será definida pela velocidade com que cada mineradora adotar essas novas tecnologias. Quem adotar primeiro vai dominar o mercado. Quem adotar primeiro vai produzir mais barato e vai acabar deixando os concorrentes para trás. Isso eu estou falando nos próximos 15 anos, não é para daqui a um século. Porém, o que é eficiência ao não ser ganho de produtividade? Vamos analisar o ganho de produtividade? É um gráfico muito interessante. Eu gosto sempre de fazer uma comparação setorial. Falei que a mineração está um tanto quanto atrasada, mas vamos ver em comparação com outros setores. O agro cresce 4% ao ano, ou seja, com o mesmo hectare de terra, eles produzem em média 4% a mais ano contra ano. A mesma coisa acontece com a manufatura. Embora tenha tido a queda ali na pandemia, mas o normal dessa curva é nos 3%. Manufatura cresce 3% ao ano, isso é inegável. Onde vocês acham que está a mineração nesse cenário? Bem, isso é desanimador. A mineração cresce 1% ao ano, muito abaixo dos outros setores. Significa que a nossa produtividade está travada como setor. Isso é um risco, principalmente, para pequena e média mineração. Para mostrar que isso não é um problema só do Brasil, não é um problema só que acontece aqui, eu trouxe a fala de alguns CEOs e executivos internacionais. CEO da Codelco, que opera no Chile, onde estamos realmente atrasados, vergonhosamente atrasados, é na questão da produtividade. Diretor da OZ Minerals, declínio da produtividade é agora um problema que compartilhamos. Diretor da OZ Minerals, que opera na Austrália. Vamos ver como esses executivos estão lidando com esse problema, para ver se a gente aprende com eles. Vice-presidente da Sandvik, que opera na Suécia. Tecnologias autônomas representam uma classe de inovação que mudará profundamente a forma como os minérios são extraídos e processados. CEO da Antofagasta Minerals, que opera no Chile. A empresa está caminhando para a automação total em suas minas, algo que fomos lentos em progredir no passado. CEO da Grange Resources, que eu acabei pulando. Com o nosso projeto Saltdowns, conseguimos melhorar drasticamente a economia, ou inclinar mais os taludes, melhorando a relação estéreo-minério, que está falando de planejamento de lavra. Ou seja, eles estão tendo um caminho claro. Investir em integração digital, investir em planejamento de lavra e investir em automação da mina. Bem, vejamos o potencial ganho que uma mina aleatória pode ter com essa integração digital. Que é você integrar a frente de lavra com o transporte, com a britagem, com a moagem. Bem, pode reduzir o OPEX em até 20%, aumentar a produtividade em 25%, melhorar o planejamento de lavra em 15% e otimizar logisticamente o transporte, ou seja, reduzir custos em até 20%. O que, no melhor dos cenários, pode gerar um ganho de 80%. Isso são dados. Até deixei as referências, incentivo que vocês pesquisem. Mas tudo bem. E caso o setor decida continuar como está? O minerador decida continuar com essa operação? Bem, aí ele corre um risco, ineficiência. E essas ineficiências são caríssimas. Esses são casos reais que aconteceram. Eu trouxe alguns deles. Uma operação de ouro na Amazônia subdimensionou a infraestrutura de ventilação e suporte de rocha, uma mina subterrânea, resultando em paralisação de 3 meses. Prejuízo, 2,5 milhões de dólares. Uma outra operação, na região norte, sofreu embargo e multa de 360 mil dólares por causa de descarte em área não licenciada. Outro caso, dessa vez na região centro-oeste, uma mineradora perdeu 1,2 milhões de dólares em 2022 ao enviar minério com teor 30% abaixo do contratado para a usina.
Outro caso, e o mais interessante, na minha opinião, um caso na região norte, mostrou que falhas recorrentes em pneus de caminhões, devido a pistas mal conservadas, geraram 120 horas de ociosidade. E caminhão parado, todos sabem, é custo para a mineradora. E no final do ano isso estava gerando algo em torno de 640 mil dólares de prejuízo por ano. Então, nem mesmo a melhor equipe de engenharia, sem essa integração digital, poderia chegar nesses dados, poderia identificar esse problema. Para ver, assim, agora, o quanto vocês prestaram atenção no que eu falei, eu quero que vocês leiam esse QR Code, que é esse aqui. Só um minuto aqui, que a gente está resolvendo com a... Está projetando? Duplicar? Ok. Incentivo vocês a lerem esse QR Code. Bora, pessoal, tira o celular aí e lê. Vamos ver se vocês me ignoraram ou prestaram atenção no que eu falei. Todos leram? Coloque aí o seu apelido, vamos... Aí, a Ingrid já entrou. Vou ampliar aqui novamente, vejo que tem alguns tentando. Beleza, gente? Ok. Vejo ali que tem uma moça tentando. Ok. Beleza. Vamos começar aqui só para não atrasar muito. Ó, isso aqui envolve uma classificação. Os primeiros vão ganhar um brinde da Inove. Peço que respondam o mais rápido possível, para a gente não atrasar. Tá faltando alguém, gente. Ó, todos acertaram, até agora empatado. E quem responder primeiro leva mais pontos, por isso a Deia está na frente. Mais um. Ó, alguém errou já. E a última. Essa aqui tá fácil, hein? Essa ficou mole. Vamos aí o nosso pódio, os três que vão ganhar um brinde da Inove. A Deia, o Leonardo e essa Ingrid. Então, por favor, vão lá no estante da Inove, tem um cafezinho, uma cerveja, um caderno lá para vocês. Valeu. Calma aí, gente, que não acabou ainda não. Agora que vocês realmente estão prestando atenção no que eu falei, bem, vocês já viram que a Inove Integration é seu parceiro estratégico na transformação digital. Nossa missão? Trazer inovação e novas tecnologias para o setor da mineração. Operamos em cima de 4 valores principais: inovação, eficiência, sustentabilidade, lucratividade. Porém, a nossa visão de futuro. E isso é porque a Inove existe. A Inove existe para facilitar a parceria
entre a academia e a indústria. A gente crê que isso é o que vai mudar o setor mineral no Brasil. Mas o que nos torna únicos, diferente de todas as outras consultorias que tem por aí? Abordagem integrada, ponta a ponta. No próximo slide tem um comentário maior sobre isso. Tecnologias avançadas, inteligência artificial, sensores de dados em tempo real. Especialização multidisciplinar, temos um time de engenheiros de minas, geólogos. E o principal, foco em resultados mensuráveis. A gente não quer só ir lá na operação, prestar uma consultoria e pronto. Queremos ser seus parceiros, voltar 6 meses depois e ver quanto a mais você está lucrando, quantos por cento a mais seu lucro está acima da média. Essa integração e visibilidade total que vai ter na sua operação. Desde a lavra até estocagem, gestão de rejeitos, de modo que você vai ter uma cobertura total de todos os projetos, de todos os processos, perdão. Vai poder eliminar barreiras operacionais, ou seja, se na britagem tiver com um problema, num simples dashboard vai aparecer esse problema para você, de modo que você vai identificar rapidamente onde está e como você deve proceder. E vai garantir uma continuidade operacional, através dessa visibilidade. Esse exemplo é muito bom. É como se a Inove fosse um computador, em que você dá um input para a Inove, você nos passa dados geológicos, dados de planta, premissas operacionais. Nós, com o nosso time de engenharia, fazemos planejamento de lavra, podemos fazer estudos de blendagem, automação e otimização, simulação dinâmica de equipamentos, e te devolvemos 2 coisas importantes: previsibilidade e rastreabilidade da sua operação. Operamos em cima de 4 pilares, e aqui eu quero passar meio rápido porque o nosso tempo está quase que esgotado. Pilar 1, engenharia de dados e business intelligence. Então trabalhamos com uma coleta automatizada de dados a partir desses sensores. Nós tratamos e organizamos esses dados num dashboard simples, e aqui é só um exemplo genérico porque nós trabalhamos em específico de cliente para cliente, e nós damos suporte a toda essa gestão e tomada de decisão, o que vai te gerar com certeza uma economia substancial, vai te ajudar a ter essa tomada de decisão mais fácil. Não vai precisar mais vasculhar infinitas planilhas de Excel, basta abrir um dashboard e você vai ter uma ideia de onde a sua operação está deficiente. Pilar 2, eu trouxe alguns exemplos de como a implementação de sistemas integrados à internet são eficientes. Vejamos. Sensores instalados em um britador indicam em tempo real que a temperatura de um dos rolamentos está subindo perigosamente. Sua equipe de engenharia vai receber uma notificação. Segundo exemplo, planejamento de lavra. Seus engenheiros precisam definir a sequência de extração de uma nova bancada. Começa pela esquerda, pela direita, pelo centro. A Inove te ajuda a decidir isso. Terceiro exemplo. Sua equipe precisa definir se vale a pena adquirir 2 caminhões de grande porte ou se é mais rentável investir em melhorar as estradas. Qual deles vai trazer maior retorno? A Inove te ajuda nisso. Quarto exemplo. Um operador de escavadeira está prestes a iniciar o desmonte de uma área, mas um sistema de prevenção baseado em GPS emite um alerta. Buracos na pista, risco geotécnico. Seu operador da escavadeira vai receber uma notificação de modo que ele contorne essa área de perigo. Pilar 3. Nós capacitamos e preparamos a sua equipe para essa nova mineração, mineração 4.0. Esses alfinetes não são aleatórios. São os principais polos tecnológicos de mineração ao redor do mundo. E nós da Inove temos parceria, principalmente com universidades e pesquisadores, em quase todas essas localidades. De modo que podemos trazer essa inovação para você e te capacitar. A Inove não está preocupada só em trazer, ela tem que te ensinar a mexer com essa nova tecnologia. Às vezes uma startup lá no Canadá desenvolveu um software novo. Nós da Inove, por termos parceiros nas universidades do Canadá,
Montreal, por exemplo, nós vamos ter essa informação, aprender a mexer com software e já te ensinar, capacitar a sua equipe a instalar esse novo software. E por último, último pilar, prometo que é o último, mineração responsável e sustentabilidade. E esse é o mais importante. A mineração tem papel em todas as ODS da ONU, mas nesses 4 aqui, a mineração é o player principal. A mineração é fundamental. Sem ela, essas 4 ODS não vão se realizar. Essas 4 ODS precisam da mineração. Indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima. Mas tudo bem, às vezes, alguém que esteja aqui está mais preocupado com o retorno financeiro. Não quer tanto saber do meio ambiente. Como eu posso lucrar mais, né? E a resposta é que, quando você aumenta os seus padrões, conforma mais a sua empresa com padrões ESG, o mercado confia mais na sua empresa. Dessa forma, você tem mais facilidade em obter capital. Empréstimos milionários, aportes de fundos de private equity, por exemplo. Dessa forma, a Inove aumenta a reputação de seus clientes com o mercado financeiro. Como? Melhoramos a sua conformidade com os padrões ESG, aumentamos sua confiança pelo mercado, dessa forma você tem mais facilidade em obter capital. Alguns cases de sucesso, eu trouxe só um para a gente passar, acho que falta 5 minutos. Nós fizemos um planejamento de lavra subterrânea de lítio, em que implementamos um planejamento de lavra e fizemos um cronograma de produção. De modo que o cliente sabe quanto ele vai produzir no ano 3, no ano 5, 10, 15 e etc. Garantindo maior previsibilidade. E além disso, fizemos uma validação do sistema de ventilação subterrânea. Para quem já mexeu com ventilação subterrânea, sabe que é um investimento milionário. E nós fomos a consultoria que validou essa ventilação subterrânea para eles. Ainda, para a mesma operação, nós dimensionamos a frota necessária para cumprir essas metas de produtividade, que é o que a gente chama pela sigla LOM. Eles estavam com um plano inicial, precisamos de X caminhões. Nós simulamos todos os cenários possíveis com essa frota e propomos uma nova quantidade de caminhões. E com essa nova recomendação, nós conseguimos reduzir em 18% o tempo ocioso dos caminhões. De modo que otimizamos também o tempo de viagem desses caminhões. Estavam viajando carregados agora. Os caminhões estavam viajando carregados, sem trânsito de caminhões. E além disso, foi o mais importante para o nosso cliente, fizemos uma recomendação estratégica para a instalação de novas vias. Começamos a observar que estava com muito trânsito de caminhões. E pensamos que então instalar novas vias. E o retorno eu garanto para vocês que foi milionário a partir dessa ideia. A nossa metodologia, a nossa trilha dos nossos clientes acontece da seguinte forma. Diagnóstico, visitamos a sua operação, fazemos inúmeras reuniões com a sua equipe para alinharmos todos os detalhes, desenhamos a solução em conjunto com a sua engenharia, implementamos e capacitamos a sua equipe e, por último, mais importante de novo, nós acompanhamos a sua evolução. Nós não queremos só ir lá e prestar consultoria, queremos voltar 6 meses depois e saber quanto a mais você está lucrando, quanto a sua margem melhorou, isso é o mais importante. Nós não vamos apenas ser prestadores de serviço, queremos ser seus parceiros na mineração. E aqui eu finalizo, convido a todos para seguir a Inove Integration do LinkedIn, acessar o nosso site. Não sei se eu tenho mais tempo para perguntas aqui, mas acredito que pelo menos umas 2 dê tempo. E convido vocês para visitar o nosso instante. Estamos ali no andar de baixo. Muito obrigado a todos.